Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês 4 perguntas comuns que eu vejo aparecer bastante em processos seletivos para quem quer trabalhar como officer em corporate banking. Para quem não sabe, o officer é o profissional que faz o relacionamento em nome do banco com o cliente, que é uma empresa, certo? Então, nesse vídeo eu quero trazer 4 perguntas comuns que eu tenho visto em processos seletivos para essa posição. Antes de começar aqui, é bacana se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, se inscreve, deixa um comentário para a gente seguir entregando conteúdo aqui bacana com incentivo correto, tá? Então, primeira pergunta que eu vejo que é comum nesse tipo de processo seletivo é a seguinte pergunta: me explica quais as formas que você consegue analisar o risco de crédito de uma empresa. E aqui a resposta tem que ter 2 caminhos a sua resposta. Tem 2 formas comuns de você analisar o risco de crédito de uma empresa. Primeira forma comum, ótica de geração de caixa. O que é isso? Pô, você tem que olhar em tanto indicadores quanto modelar uma empresa para entender quanto que essa empresa vai gerar de caixa operacional, qual que é a expectativa com relação à geração de caixa operacional por parte dessa empresa e comparar com quanto tem de dívida a ser paga, enfim, carrego da dívida. Cabe essa dívida nessa capacidade de geração de caixa dessa empresa, sim ou não? Essa é a primeira forma que você consegue mensurar o risco de crédito de uma empresa. A outra forma é a ótica de ativos, que é o que? Você comparar o tamanho do empréstimo versus quanto a empresa tem de ativo. Isso é muito comum em, sei lá, no setor de real estate, por exemplo. Tá? Você compara quanto a empresa tem tomado de dívida versus quanto tem, sei lá, valor de mercado ou valor de venda forçada dos seus imóveis. E você consegue entender, pô, se num cenário estressado de liquidar todos os ativos, quanto que pagaria dessa dívida. Um indicador comum que o pessoal olha nesse tipo de ótica aí de risco de crédito é o chamado loan to value, que é você comparar o valor do empréstimo versus o valor de ativos que a empresa possui. Então são basicamente essas 2 formas que você pode olhar para risco de crédito. Segunda pergunta que eu vejo que é comum nesse tipo de processo seletivo: quais são os principais indicadores utilizados numa análise de crédito? Eu vou destacar aqui 4 que eu acho que são os principais. Primeiro deles, CCL, ou capital circulante líquido, que é basicamente você dividir o ativo circulante pelo passivo circulante. Aí você tem uma amostra do que a empresa tem de excedente ou não de direitos a receber no curto prazo versus obrigações no curto prazo. Algo que é a mesma coisa, uma forma diferente de olhar seria olhar para a liquidez corrente, que é ativo circulante dividido por passivo circulante. Vai dar uma razão, certo? Ao invés de dar um valor nominal. Na minha experiência, na prática, você acaba olhando mais para a CCL porque você tem uma visão nominal. E é mais fácil você, numa perspectiva de geração de caixa, você comparar. Uma coisa é o cara ter uma, sei lá, liquidez corrente de 1.1, 1.2, outra coisa é você ver, pô, o cara tem um CCL positivo de, sei lá, 500 milhões e o tamanho da dívida cabe nesse negócio, entendeu? Então, normalmente, minha opinião, faz mais sentido você olhar para CCL. Esse é um indicador. Outro indicador comum, alavancagem, que é o que? Dívida líquida sobre EBITDA. Então, basicamente, nesse indicador você está comparando quanto a empresa tem de endividamento líquido, lembrando que dívida líquida é igual a dívida bruta, que é toda a dívida da empresa menos posição de caixa. Por que isso? Porque você assume que num cenário ali que a empresa precisa liquidar a dívida, vai usar o caixa lá para pagar essa dívida. Tá? Então você está olhando dívida líquida dividido por EBITDA, que é uma métrica de capacidade de geração de caixa por parte da empresa. Tem vídeo meu explicando para quem não sabe o que é isso. E aí basicamente você tem uma razão, certo? Que quanto maior, mais arriscado, quanto menor, menos arriscado. Então é um indicador comum para o pessoal olhar. Cobertura de juros seria o terceiro indicador aqui, que é o que? EBIT dividido por despesa financeira. E aí, aqui é o inverso da alavancagem: quanto maior, mais seguro; quanto menor, mais arriscado. Por quê? Você tem na parte superior da equação o EBIT, né, que é lucro operacional, e despesa financeira embaixo. Então, quanto maior esse indicador, maior é o EBIT ou menor é a despesa financeira. Logo, a capacidade da empresa conseguir honrar o pagamento com essa despesa financeira é mais tranquilo. O inverso também é verdade. Esse é um indicador comum. E esses 2 indicadores, alavancagem e cobertura de juros, são utilizados muito em conjunto. Tá? Por exemplo, você tem cenário, sei lá, uma empresa alavancada, mas com despesa financeira baixa. Então, o cara tem muito alavancado, mas tem uma cobertura de juros elevada também, então mitiga esse risco. Então, esse tipo de análise é bem comum se fazer usando esses 2 indicadores. O quarto indicador, que eu acho que é bem importante, o pessoal não olha muito, é o capital de giro próprio, que você pega o patrimônio líquido da empresa e tira o capital fixo do ativo. Por que você faz isso? Você assume a seguinte análise. Sou uma ótica de crédito, está interessado em entender quais são as origens de funding para financiar o ativo. E você está interessado que não aconteça um descasamento nesse financiamento. Exemplo, o cara tomar dívida de curto prazo para, sei lá, fazer um investimento de longo prazo onde vai maturar, sei lá, daqui a vários anos para frente. Ao olhar o capital de giro próprio, você entende o que do patrimônio líquido está financiando além do ativo fixo, que é o ativo talvez de mais longo prazo, que vai demorar ao máximo a maturar e idealmente deveria ser
financiado ou por patrimônio líquido ou por dívida de longuíssimo prazo. Então você pega o patrimônio líquido e tira a posição de ativo fixo, o que sobra seria a parcela que o patrimônio líquido está financiando além do ativo fixo no balanço da empresa. Quanto maior, melhor. E quando for baixo, até mesmo negativo, você tem que entender, pô, beleza, esse gap que está faltando, inclusive, não só para financiar o giro, mas para financiar ativo fixo, como é que está sendo financiado? Se a resposta for, pô, dívida de curto prazo, tem que abrir o olho que, enfim, pode dar algum tipo de problema aí de liquidez para essa empresa. Então essa seria a segunda pergunta. Terceira pergunta que é comum é alguma coisa de análise de empresa, do tipo, pô, uma empresa está crescendo receita, mas o lucro líquido está caindo. Quais motivos podem explicar esse movimento? Aí tem uma infinidade de coisas que você pode falar. Uma explicação poderia ser o seguinte, tá? A empresa está entrando num setor novo, num segmento novo e está tendo que gastar muita grana em marketing. Então, por mais que ela esteja crescendo vendas, entrando nesse setor novo, está tendo uma despesa adicional para conseguir, enfim, divulgar a marca dela nessa nova operação. Isso pode estar pressionando margem, tá? Esse seria um exemplo. Outro exemplo, sei lá, a empresa está crescendo, mas está tendo muita despesa trabalhista, por exemplo. A empresa está crescendo, mas errou a mão na tomada de dívida, então o juro está explodindo e ela tem muita dívida, a empresa alavancada, então por mais que a receita esteja crescendo, a despesa financeira está crescendo muito, isso está impactando negativamente o lucro líquido. Seriam alguns exemplos que eu poderia destacar dessa situação de receita subindo e lucro líquido caindo. E a última pergunta que eu vejo aparecer algumas vezes é o seguinte: explica quais são os principais pontos que você tem que olhar numa garantia de uma operação bancária. Tem um vídeo inteiro explicando sobre isso para quem quiser aprofundar, vou deixar aqui um link, só acessar para você ter a resposta completa. Beleza? É isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Se gostar, não esquece de curtir, deixar um comentário para a gente ter um incentivo aqui de seguir entregando conteúdo bacana, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.